Esperar o pessoal chegar, tomando um cafezinho, porque live sem café não é live. Então já tô aqui super pronta com o meu cafezinho na mão. Boa noite para vocês que estão chegando. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial aqui com a gente, que é a Natália Sandoval. Daqui a pouquinho ela tá aqui, ó. Já vi que ela tá aqui, ó. Vou puxar a Nath. Aí, ó. Essa aí já se puxou pra live. Aê, muito bem. Olá! Tudo bem, Nath? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Antes Tô da gente começar. ansiosa. Eu sei que você tá ansiosa. Você ficou me mandando mensagem até agora no WhatsApp. Tô ansiosa, tô tensa, tô ansiosa. Afinal de contas, é a tua estreia, não é, Nath? Oi? É, Minha estreia, é meu a show. tua estreia. É a Isso tua aí. estreia. Nath, eu tô tão branca olhando a tua imagem, gata. Eu não sei por quê, porque eu sou super Peraí. branca. Não, não é não. É a luz. Vamos tentar melhorar um pouquinho a luz para ver se fica menos pior. Assim fica um pouco menos pior. É que eu não tenho ring light de Ai, blogueira, amor, né, meus amores? mas é porque é a sua primeira vez. É Isso isso aí é aí, algo que a gente vai adaptando com o tempo. Ó, na segunda, né, que eu fiz a live sobre relacionamentos, eu falei que eu tinha um relacionamento difícil com os meus cachorros, né? Não sei se você pegou essa parte. peguei. Então, amores, vocês que estão aí, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque assim, eu tô num relacionamento super difícil. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem aqui, ó. Ó, meu relacionamento difícil. Esse relacionamento ele chora quando ele tá dentro do quarto, ele chora pra sair. E agora nós estamos sozinhas. O Petros, ele já é independentão e ele não chora, é mais tranquilo. Mas essa aqui, ela chora. E nós estamos sozinhas aqui em casa, né? Nós três, eu e os dois. Então, se eu deixar ela pra fora, que é o que eu tentei fazer a princípio, né? Pra gente manter a compostura, não vai rolar, porque ela já tava quase arranhando na porta, né? Então, já que a gente vai falar sobre foco hoje, não ia dar pra manter muito foco com o choro ao fundo dela. Então eu falei, vamos fazer um acordo e você pode entrar. Mas, Nath, você já está acostumada, né, com essa realidade de eu estar aqui falando e eu não tô nem percebendo o que está rolando na vida, tô só aqui vivendo e de repente um ronco começa a surgir no horizonte, né? É E aí verdade. esse ronco vai ficando alto, as pessoas vão pensando assim, será que tem alguém dormindo do lado dela, né? Será que o marido desmaiou? Não, é só ela. Então, já que nós estamos aqui só entre amigos mesmo, vocês estão super libertos para falar, tá roncando. E aí eu coloco o fone se estiver roncando, porque eu realmente, olha, gente, não, vocês não podem perder essa. Olha a cara dela de tipo assim, para de me culpar. Ó, para de me culpar, eu tô de boas aqui, não vou fazer absolutamente nada. É assim que é minha vida, tá? Ela seduz e depois é uma grande mentira, onde ela vai dormir, ela vai roncar e as coisas ficarão assim. A Ivana tá rindo, né? Porque ela também conhece a potência aqui da pessoa. Então nós estamos combinadas. Nath, tanto você pode me avisar, falar, Lê, pelo amor do Santo Senhor, ela tá roncando? Ou os nossos amiguinhos que estão aqui com a gente fiquem à vontade para escrever ronco, ronco. Você já sabe, não sou nem eu, nem a Nath, e nem vem das nossas casas. Só, só ela que está vendo. Então tá bom para Tá ótimo. Até aviso, aproveitando essa questão do aviso de som, eu tô com o ventilador de teto ligado porque é um calor aqui, hein? E ele gira o teto, de tão forte que é. Então, se tiver um barulho de tufão, sou eu, vocês me avisam aí, eu também desligo. Mas espero que dê pra sobreviver, senão eu vou ficar suando, já tô nervosa. Aí vou ficar suando. Não, ó, relaxa. É o barulho do som, agora eu acho que tá um pouco tá meio calor. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Ó, tô vendo que tem alguns nomes novos, outros. Ixi, demos uma volta aqui. Calma que a Nath já vai voltando.
Alguns nomezinhos novos, outros nomes que estavam Tem uma falhada aí. relaxa. Relaxa que a gente tem controle, a gente planeja o programa, não passa nada. Fala. Então, bom, só que eu tô fazendo, né, aqui na Escola do Enneagrama, para quem já seguia a gente postava muito um conteúdo relacionado a. Então, era uma forma de a gente poder levar autoconhecimento, mas de um jeito um pouco diferente, né? Para que as pessoas se identificassem com filmes, com personagens, com músicas. E aí, mais ou menos um ano e alguma coisa. Então, me está travando o meu ou o da Nath ou os dois. Para a gente saber quando, qual câmbio meu. Pra mim tá falhando um pouco o seu, mas aí eu não sei se é a minha internet, Ale. Vamos lá, vou deixar gravando o meu áudio ou o da Nath? Ou a imagem? Então, tá. Para isso, tá? Vê se melhora, Ah, agora pra mim tá Mara. tá? E agora, gente? Agora dá um feedback do áudio agora para ver como é que tá, para saber se tá legal agora. Senão vou começar a contar a história aqui para vocês e aí vocês não vão ouvir nada. Me sinalizem se agora tá bom. Senão a gente parte pro plano B que tá mudo? Tá mudo para você aí? Eu tô te ouvindo, Ale. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Aí, ó. O Ru foi. Ah, tá ok. Então tá bom. Então vou continuar. Aí, ó, se tiver ruim, a gente parte pra operação troca de telefone, tá? Não tem problema, não. A gente pega outro aparelho e dá um jeito. Então vamos lá. A gente mudou essa semana, né? O nosso posicionamento mesmo de fato, porque a gente entendeu que a gente cumpriu um papel importante, né? Levando esse tipo de informação para as pessoas, mas com todas as mudanças que vem acontecendo na vida, e a gente vem refletindo, acho que a pandemia também trouxe muito de reflexão, né, do que a gente quer fazer, de qual é o propósito, e aí entendemos que talvez ao invés de contar histórias, né, sobre personagens para fazer com que as pessoas conseguissem se identificar através disso, a estratégia foi eu contar histórias da minha vida. E de pessoas como a Nath, como uma galera super legal que vai tá aqui com a gente, né, durante essa semana. Vocês vão ver que a gente vai fazer isso muito mais periódico, né? Então até essa nossa sumida tem a ver com repensar algumas coisas. Porque a gente percebeu que a gente podia ajudar as pessoas levando informações, talvez para que elas consigam entender de uma forma até um pouco mais simples do que o que a gente estava fazendo, né, como as coisas funcionam. Porque essa tem sido a sacada e o que eu entendo, né, que acontece com todo mundo que acaba passando pelas nossas turmas, que são nossos alunos, eu acho que a grande virada de chave vem de quando as pessoas entendem como elas funcionam. E isso, claro que a gente tem uma metodologia que a gente usa para fazer isso acontecer, mas a metodologia, ela não pode ser o mais importante do que o que a gente leva para as pessoas, que é essa libertação, é você conseguir entender como você funciona, até para que você possa fazer escolhas que são diferentes, né? E precisa ter muita coragem para fazer tudo isso, para poder olhar para tudo, olhar para si mesmo, gente, é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer. Tanto é que a gente sabe que tantas e tantas pessoas fogem de curso de autoconhecimento porque elas têm medo do que elas vão descobrir lá. Isso é muito louco porque isso vive nelas, né? Você vai passar a vida inteira. Você é a única pessoa que vai ficar com você a vida inteira. E quanto tempo a gente reluta? Primeiro porque a gente é educado só para olhar para fora. Você vai para a escola, o que você tem que decorar? Tudo que é externo, né? Você tem que ter lá o nome de todos os presidentes que foram presidente do Brasil, que você
não vai usar para absolutamente nada na sua vida, mas você tem que decorar. Agora, aprender coisas da sua história e o que que isso traz de significado, o que que acontece na sua infância e que você repete ao longo da sua vida para você ter alguma chance, né, de fazer coisas, escolhas diferentes para você crescer de uma outra maneira, a gente não faz. E quando tem a oportunidade de fazer, a gente morre de medo. E aí muitas vezes a gente reluta, a gente começa e dá um passo atrás, porque realmente isso não é uma coisa fácil. Mas esse é o único caminho onde a gente vai conseguir fazer coisas diferentes na vida. E tá aqui hoje falando sobre isso, na segunda-feira, onde eu falei sobre relacionamentos difíceis, também para mim é me colocar nessa posição de vulnerabilidade, que não é das posições mais confortáveis, né, para mim, né, dentro de como eu funciono. Tá aqui mostrando as minhas fragilidades, tá mostrando os meus erros. Para mim isso é uma forma também de eu poder crescer e me desenvolver, né? Então eu sei que a Nath também tá aqui, tá nervosa, né, Nath? É a primeira vez que você tá aqui, que você tá falando. Acho que isso também, de alguma forma, desafia coisas da sua personalidade, o que é muito legal, né? E tudo que desafia, desconforta, e o único jeito da gente crescer é com desconforto. Caso contrário, aliás, gente, já fica essa notícia aí para vocês. Se vocês estão se sentindo totalmente confortáveis na vida, né? Se não tem situações que você fala assim, nossa, vou precisar reunir coragem para fazer isso. Se você foge das situações onde você precisa de coragem, eu vou falar para vocês que vai ficar tudo na mesmice mesmo. O único jeito da gente conseguir se desenvolver é tendo que buscar coragem. E isso me lembra uma coisa que também é muito louca, né? Porque as pessoas acham que tá aqui hoje não envolve medo, né, Nath? Ah, então elas estão lá falando ou estão fazendo qualquer coisa na vida. É porque não tem medo. Então, o dia que eu não tiver medo, aí eu vou fazer. Quando, na verdade, eu tô aqui morrendo de medo, eu sei que você tá aí morrendo de medo também. Em algum momento você fala assim, eu preciso reunir coragem para fazer alguma coisa que é maior, tem que ser maior do que o meu medo. Tem que ter uma motivação maior, seja para eu conseguir me desenvolver, seja para eu ajudar outras pessoas. Porque se eu ficar esperando um dia simplesmente que esse medo desapareça e que aí eu consiga fazer o que eu quero fazer da minha vida, não vai acontecer. É não? Isso aí. E como tá o medo, Nath? Medo é algo que eu achava que eu não sentia, mas que eu percebi que, na verdade, é um companheiro que tá comigo desde nova. A gente acha que medo é só de aquela coisa física ali, de estar de frente com algum tipo de perigo, e que você fala, putz, tenho medo realmente de viver essa situação. Mas não, tem muita coisa que a gente deixa de fazer e que não enfrenta por conta de medo, como você acabou de falar. E a falta de foco, que é até o tema que a gente vai falar bastante aqui hoje, é muito pelo medo. O foco não vem muito pelo medo do que eu vou enfrentar quando o foco vier. Quando eu, enfim, estiver focada. Então, eu acho que a minha vida, o meu padrão de personalidade, o meu padrão de fábrica é de uma pessoa muito medrosa. Embora, por fora, eu pareça extremamente corajosa. E talvez por muito tempo você tenha acreditado nisso, né? Exatamente. Por muito tempo você tenha acreditado. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Eu tô vendo que tem alguns nomezinhos aqui que eu imagino que seja a sua galera, né? Que eu sei que você veio em peso, né? Imagino que você tenha feito bastante propaganda. Aí, se eu bem te conheço. Então, vou pedir duas coisas. A primeira é, se você conhece gente que precisa de mais acabativa, até porque, gente, isso pode ser muito útil para você mesmo, né? Imagina aquela pessoa que você está precisando que termine coisas e que nunca termina, que faz acordo com você e que nunca cumpre o acordo que faz. É a grande hora. Vamos dar uma chance para essa pessoa? Clica aqui no aviãozinho e envia essa live para a gente poder atingir o maior número de pessoas. Principalmente, por favor, as pessoas que precisam ouvir sobre isso e entender como funciona essa questão do foco. E como nós temos gente nova, só para me apresentar rapidinho, principalmente para a galera da Nath que está chegando, muito obrigada por estar todo mundo aqui. Eu sou a Lê Tavares, eu sou psicóloga,
Sou formada já há um bom tempinho, tem mais de 15 anos, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, porque senão a gente faz conta, né? Vai chegar na idade, não tá precisando disso, né? Mas eu trabalho há muito tempo com desenvolvimento humano, sempre foi essa a minha pegada. Trabalhei em RH um bom tantão aí da minha carreira. E já de uns bons anos para cá eu quis mudar um pouco o meu foco de trabalho para eu conseguir aproximar mais a psicologia, né, que é a minha área de formação, a tudo que eu faço. Acho que o meu grande desejo, desde quando eu me formei, inclusive eu tive uma certa dificuldade para começar a trabalhar com RH, nunca foi o meu desejo, apesar de eu ter me apaixonado por isso depois, mas eu não consegui ter uma clareza logo que eu me formei de como eu ia ser uma psicóloga ali dentro. E aí acabei achando um espaço que foi muito legal, consegui fazer isso acontecer e fui muito feliz o tempo que fiquei lá. E agora, né, nessa outra empreitada eu consigo mergulhar ainda mais fundo e é isso que eu tenho feito aí ao longo dos últimos 2012 para cá. Quantos anos tem? 9? Isso, péssima de conta, pelo amor de Deus. 9 anos. E você, Nath, apresente-se para você. Quem é Natália Sandoval? Conte-me. Quem é Natália Conta pra galera aí. É o nome artístico, né? Natália Sandoval. Bom, eu sou a Natália. Eu tenho 32 anos. Sou casada há quase 7. Tenho uma filha maravilhosa de 4 anos chamada Maria Clara, que inclusive é mas a principal ferramenta de autoconhecimento da minha vida é a minha filha. E por padrão de fábrica, eu sou uma desfocada nata, mas em construção aí. Então, eu tô aprendendo muita coisa sobre mim, e você falou muito aí, Ale, sobre o quanto o autoconhecimento dói, mas é a única forma da gente crescer. Para mim foi isso mesmo, foi na pele, foi na raça. Então, assim, hoje eu ainda continuo dizendo que sou uma desfocada, mas eu sei que eu sou muito menos desfocada do que eu já fui um dia. Então, espero contribuir com todo mundo aí que está procurando ajuda nesse caminho. E eu acho que, assim, para falar disso, tem que falar de dentro do buraco. É muito fácil, né, alguém vir de fora que não sente essa mesma dor e te dar 1 milhão de estratégias diferentes que você pode fazer para acabar com esse problema, né? E eu acho que conheço muito a Nath, a gente tá junta já faz acho que uns 2 ou 3 anos, né, Nath? Que nós estamos. Acho que 2 anos. Nath, tem casamento que dura menos que isso, Nath. Tem Não, mesmo. não? Ainda mais Então. se for uma pessoa desfocada, ó. Eu já tô. Aí, ó. O já vi que o Rafa tá aí. Rafa, fica esperto com isso, viu? Não, já passou, já tá com 7, quase. E eu e a Nath, a gente é muito diferente. Em muita coisa, olhando de fora, eu diria que em todas elas, né, Nath? Pra quem olha de fora, assim, não colocaria a gente no mesmo grupinho de objetos iguais jamais. Porém, quando a gente olha por dentro, tem muito mais coisa semelhante entre nós duas do que qualquer olho nu, né, conseguiria afirmar. E além disso, né, uma coisa que eu acho muito legal de trazer a Nath para falar é que apesar da gente ser muito diferente por fora, da gente ter muita coisa muito parecida por dentro, a gente tem uma coisa que eu acho que é igual, que é o que eu estava falando para vocês, é o pulo do gato do desenvolvimento. Numa determinada hora, o que eu percebi, e que foi o pá, e isso alavancou muito meu desenvolvimento, foi a mesma coisa que a Nath percebeu. Que tem a ver com a gente entender que grande parte dos padrões de comportamento que a gente tem, principalmente os que mais em algum momento a gente começa a receber feedback das pessoas, que a gente tem que mudar, tem a ver com esse padrão de fábrica, tem a ver com a nossa personalidade. Que por muito tempo, né, como a gente não consegue ter um acesso a essa personalidade, e principalmente como a gente não faz autoconhecimento, a gente não se dedica a olhar pra gente, a gente acaba acreditando que a gente é essa personalidade. Quando, na verdade, a personalidade é um mecanismo que funciona aqui e que vai gerando pensamentos, emoções. E aí é muito louco porque, assim, eu acho que a Nath deve ter passado por isso muitas vezes, como eu. Talvez o foco tenha sido um feedback que você recebeu, né?
Mas é muito louco porque você está trabalhando numa empresa ou mesmo num relacionamento, onde quer que seja, e as pessoas falam assim: ah, você precisa ter mais foco. Ou eu já falei para você que você precisa acabar as coisas que você começa, né? Pegando no tema da aula de hoje. Ou qualquer outra coisa. Ai, você precisa se expor mais, você fala muito pouco sobre você. Ai, você tem que ser menos rígida, você pode se flexibilizar um pouco mais. Como se fosse simples assim, né? Eu escutei aquilo, eu tenho um botãozinho, eu ligo e desligo e acabou. E eu acho bárbaro tantas estratégias de feedback, técnicas de feedback, que acham que é suficiente só eu falar para a pessoa o que ela está fazendo de errado, que ela vai conseguir, né? Já sabe. Só que saber, você está ativando só um dos seus centros de inteligência, que é o mental. Quando eu sei, tá bom, eu entendi. Mas até eu entender e conseguir fazer alguma coisa com isso, tem um caminho. E aí, quando você começa a receber esse tipo de feedback e você não consegue mudar, por quê? Porque são coisas que são muito enraizadas em você, são coisas que não são suas, na verdade, são coisas que vêm da sua personalidade, que ela fica mantendo, e você, como não consegue sair daquela roda, você acha que aquilo é você, aí você começa a se culpar. Porque como assim? Né? Tô indo de novo para uma sessão de feedback e de novo meu gestor vai falar que eu preciso tal coisa. E você não conseguiu fazer. Por quê? Porque não é um botão. Você pode até começar. Você fala assim, agora eu vou, então, sei lá, botei o relógio, né? Vou cronometrar e vou ficar aqui 15 minutos sem parar. Dá certo 2 vezes. E aí, na sequência, você cai de novo. Né? E quando você entende o que está acontecendo com você, aí sim você começa a ganhar flexibilidade para fazer a coisa acontecer. Essa história é real para você, Nath? Você se identifica com isso? Nossa, muito, né? Vou até começar contando para vocês um pouquinho assim dos primórdios para vocês verem que a personalidade, de fato, é algo que a gente acaba acreditando que ela é imutável e que a gente assim vai morrer, nasci assim, vou morrer assim, porque acompanha durante a grande parte da vida ou a maior parte dela de algumas pessoas a vida inteira. Desde quando eu era criança, eu tinha até, não sei se minha mãe tá aí assistindo, mas se não tá assistindo vai ver a gravação e ela vai concordar. Eu lembro, assim, os feedbacks começaram aí, quando eu era criança, da minha mãe me dizendo: meu Deus, você pula de galho em galho. Ela não, chegou um ponto, assim, da vida que eu me matriculei no balé, na natação, no teatro, na capoeira, e no menor sinal de dificuldade, tipo, começou a ficar um pouco chato, começou a ficar um pouco difícil, ou eu não ia ser a melhor naquilo que eu estava fazendo, eu pulava. E chegou ao ponto da minha mãe falar: meu, não vou te matricular em mais nada. Se você quiser fazer alguma coisa, você junta seu dinheiro, você vai sozinha, você vai lá, se matricula, porque eu não vou mais passar essa vergonha. Você vai lá, se matricula, paga o material em inglês, por exemplo, espanhol, mandarim, que eu cismei, que eu sei lá por que queria fazer. E minha mãe ia lá, Mandarim? pagava material, conversava com as pessoas, e aí começava a ficar chato. Eu lembro até numa situação, eu tinha me matriculado num inglês com um professor particular. E ele ia na minha casa dar aula. E aí começou a ficar chato, porque era algo que eu não podia fugir. O cara tava lá na minha casa. E aí começou a me dar um desespero disso, porque até voltou no link daquilo do medo, né? Eu tinha medo de algo que eu me sentisse presa. Tipo, eu tenho que fazer esse compromisso, porque não sou eu que tenho que ir até a escola. Esse homem vai brotar aqui na minha casa, eu vou ter que encarar ele. E eu comecei a criar mecanismos ali que eu falava: nossa, eu preciso dar um jeito de fugir dele. Aí, sem contar pra minha mãe, então eu ligava pra ele pra falar que não ia dar pra participar da aula porque, sei lá, estourou um cano. Cada hora eu inventava uma história diferente e pulava. Daí, não, o inglês ficou chato, vamos pular pra outra coisa, zero foco naquilo que eu tava fazendo. E aí, isso foi seguindo durante a vida adulta. Faculdade para mim foi um martírio. Eu demorei um tempão para efetivamente entrar na faculdade. Acho que até hoje, não sei se eu tô na carreira certa ou não. Eu sempre me questiono, embora eu esteja super feliz com o que eu faço e tal, eu sempre me questiono, porque, sei lá, se o meu chefe me dá um feedback negativo, se alguém me fala alguma coisa ruim, eu falo: será? Ih, tá ficando chato isso aqui, tá ficando difícil isso aqui, não vou focar nisso. E foi algo que foi recorrente, assim, da faculdade. Eu entrei em uma, fui para outra,
prestei vestibular para, sei lá, 5 cursos diferentes, desde a arquitetura à terapia ocupacional. Porque, sei lá, né, de repente, tudo aí tem uma oportunidade, tudo vai me trazer coisas boas, e se eu perder alguma dessas oportunidades, enfim. E essa da faculdade até me faz um gancho de que, pô, eu pensava que é incrível ser assim, né? Porque eu tô sempre empolgada. Eu tô sempre achando tudo Eu ia incrível. eu ia te perguntar isso exatamente agora, Nath, porque tem um quê de orgulho, não tem? De tipo assim, Total. eu conseguir ser assim, coisa que muita gente não chega perto de mim. É. E, assim, a falta de foco, a gente pensa em foco muito mais, assim, no operacional, né? Tipo, eu preciso fazer uma tarefa, eu sento aqui para fazer uma tarefa e vou concluir essa tarefa até o final. Mas não é só isso, e às vezes nem é isso, porque hoje em dia sempre eu conseguia concluir uma tarefa. Eu tenho uma prova para fazer, eu vou fazer essa prova até o final. Então não era esse o ponto de uma tarefa operacional. Mas era muito mais da vida em si, assim, de criar uma linha de raciocínio para minha vida. Eu sempre ia para várias coisas. E o que eu achava incrível é porque eu falava, eu tenho talento para tudo. Eu sou incrível, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo ir na capoeira, falar mandarim, falar inglês e dançar balé. Eu sou sensacional. E tudo igualmente bem, né? Consigo fazer tudo igualmente bem. Eu consigo ter 100 amigos e eu vou ser a melhor amiga dos meus 100 amigos. É isso aí. Eu achava que, tipo, eu tô brilhando, eu sou multitalento. Então eu sempre achava legal eu não ter foco em nada, porque eu não precisava. Por que eu vou me concentrar, ser especialista em determinada coisa se eu faço tudo muito bem? No meu ponto de vista, né? E a Carol perguntou uma coisa aqui, deixa eu já aproveitar e fazer o gancho. Ela perguntou se nessa época você tinha consciência que você não tinha foco. Você era consciente que isso era falta de foco ou você chamava de outra coisa? Não, nunca tive consciência. Tive consciência há pouquíssimo tempo atrás. Inclusive, eu dava várias explicações para mim mesma, que uma delas é falar, pô, eu sou boa em várias coisas, para que eu vou ficar fazendo coisa pequena? A vida é muito curta para eu ficar fazendo balé o tempo inteiro. E era muito assim, eu vou fazer o balé. Eu entrei de cabeça. Eu comprava a roupa inteira do balé, eu ia todos os dias na aula do balé, eu não tinha YouTube na época, mas sei lá, eu fazia alguma coisa para aprender sobre balé. E isso durava uma semana, porque daí, para fazer isso, para ser a bailarina da sapatilha de ponta, eu tinha que ir todos os dias. E obrigatoriamente. A moça ia estar lá me cobrando minha entrada na aula e falando, se você não vier 7 dias na semana e treinar 2 horas por dia, você não vai ser bailarina de ponta. Eu falava, mas daí você tá me prendendo aqui? É uma prisão, você tá me torturando. Eu vim aqui para ser bailarina, não para ser prisioneira. Então eu não tinha a menor noção disso, assim, de que, nossa, tô sem foco. Eu simplesmente achava que não fazia sentido nenhum eu perder a minha vida fazendo algo chato. E desperdiçar o meu potencial. Isso é algo que eu pensava também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É que você falou, não posso perder, né? Você falou assim, eu tô vindo aqui para ser bailarina, não para ser prisioneira. Qual é a relação entre essas 1000 possibilidades de mudança, ou, né, você não poder escolher por muitas coisas, e a liberdade? Assim, no meu padrão de fábrica, na minha personalidade em si, a liberdade é algo extremamente relevante para mim. Tomar decisão e não perder nenhuma oportunidade que eu julgue importante para mim é extremamente relevante, é uma necessidade básica. Tomar água, comer e ter a autonomia de tomar decisão. São coisas, sim, extremamente relevantes para mim desde sempre. Eu sou insubordinada por natureza, insubordinada aos meus pais, insubordinada ao meu chefe, não sei se ele está também vendo aqui, se tiver ele vai concordar. Eu sou assim por natureza. Então, para mim era totalmente relacionado coisas pequenas, do tipo assim, eu pensava no trabalho e a minha dificuldade era tão grande para decidir sobre o que trabalhar, porque para mim eu precisava ter certa autonomia no sentido de, pô, eu não quero ficar presa 8 horas no mesmo lugar, e se eu quiser sair? E se eu quiser fazer alguma coisa? E se eu quiser marcar um médico? Acho que talvez até por isso que eu me encontre tanto no meu trabalho atual, porque a gente tem muito dessa flexibilidade. Eu pensava, eu vou ficar presa aqui, e isso me gerava pânico, literal pânico. Nossa, vão me deixar, eu vou ficar amarrada aqui nessa 8 horas de trabalho, não dá, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha nada relacionado com bater cartão. Então, para mim, qualquer situação em que eu não pudesse tomar 100% da decisão, é prisão. No meu ponto de vista, era isso. Então, tomar 100% da decisão e mudar a decisão quando você bem entendesse.
Exatamente. Mudar a decisão quando eu bem entendesse. Esse é um bom ponto relevante. E como eu fui criada com bastante liberdade, assim, pela minha mãe e tal, tanto até pelo fato dela falar, eu não vou mais ficar te matriculando nas coisas, não. Se você quiser, você vai. Eu tinha também a autonomia de ir mudando. Então, se eu decidisse que eu não queria mais fazer determinado curso, estudar em determinada escola, isso era uma decisão minha. Então, eu não me sentia presa. Não tinha ninguém que obrigasse. Inclusive, ela se culpa muito disso. Ela fala, eu devia ter insistido para você fazer as coisas até o final. Eu devia ter forçado você mais a ter isso. Porque, para mim, assim, meu sonho era morar fora de casa. Aí eu fui, a primeira semana eu queria voltar de todo jeito. Foi a única coisa que ela afirmou e falou, você não vai voltar. Você quis morar fora, você quis morar sozinho, você vai morar sozinho. E isso foi a primeira vez que eu deu aquele choque de realidade. Eu falei, caramba, e agora? Vou ter que me virar mesmo, né? Então, eu acho que, para mim, o principal ponto, assim, da falta de foco e de não conseguir sempre ter um objetivo é que quando aquele objetivo parece estar me aprisionando de alguma forma, eu falo, não, então não é isso. Então não quero isso. E até um dos pontos, assim, que começou a dar problema, que eu falei, não tá dando muito certo eu ser assim, é porque, no final das contas, eu corria tanto atrás de oportunidades, só que do começo da oportunidade, daquele momento inicial da empolgação de, eu quero fazer o balé, eu vou e vai ser incrível, não sei o quê, mas eu nunca dava oportunidade de me aprofundar naquilo, de realmente ficar boa naquilo, e gera um cansaço físico, um cansaço mental, principalmente mental no meu caso, porque eu tô sempre pensando em algo que podia ser melhor, numa realidade paralela, em algo que fosse diferente daquilo que eu tô fazendo. E aí a minha maior dificuldade de manter o foco é muito por isso, porque eu não vivo no estado presente. Eu não consigo estar aqui 100% na maioria das vezes. Hoje em dia eu consigo um pouco mais, mas assim, por padrão de fábrica, mais uma vez, eu tô aqui, tô pensando na roupa que eu tenho para lavar, e com a maior naturalidade do mundo. A minha cabeça parece que tem departamentos. Então a minha maior dificuldade com relação ao foco é muito isso. Eu tô sempre pensando na realidade que vai ser melhor do que essa que eu tô vivendo. Acho que esse foi um dos principais pontos, assim, que eu comecei a pensar, eu não tô vivendo o momento, eu não sei o que tá acontecendo. Eu apaguei, deletei da minha cabeça diversas coisas, diversas experiências que eu achava que eu vivi de um jeito que eu não vivi, talvez. Uma realidade que eu só criei na minha cabeça, mas nunca existiu. Foi quando eu comecei a ter esse tipo de percepção de que eu tava deixando metade da minha vida para trás sem prestar atenção nela. E em algum momento que você tomou consciência de tudo isso, veio culpa, Nath? Sim, assim, eu pensava muito, por que eu sou assim? E eu achava que só eu no mundo era assim também, tem essa coisa. Mas eu falava, nossa, por que eu sou assim? Eu não consigo ir até o final em alguma coisa. Por que isso me persegue desde criança? Eu vi as minhas amigas que, tem uma delas que fazia ginástica olímpica desde sempre. Era, entre aspas, uma carreira, óbvio, era criança, mas uma carreira ali na ginástica olímpica porque era algo que ela se empenhava. E aí, eu vendo isso, me matriculei na ginástica olímpica. Eu falei, ela tá se encontrando nisso, eu vou me encontrar também. Não me encontrava, ficava chato. E ela lá, empenhada. Um dos pontos principais, por exemplo, que é o que mais pega, assim, pra mim hoje em dia, é com relação à perda de peso. Por que tem muita gente que consegue ser tão focada nisso, do tipo, eu vou comer bem, eu vou fazer tudo direitinho, vou fazer dieta, vou fazer tal coisa, vou me cuidar. E eu não conseguia fazer isso, assim, não consigo, na verdade. Ainda é um desafio grande de fazer isso de forma natural. E isso me machucava, no sentido de, eu sou tão determinada, eu venho com tanta energia em cima das coisas, eu consigo fazer tanta coisa. Tem várias amigas que me falavam, nossa, você é muito determinado, que você quer, você corre atrás e tal. Eu corro atrás mesmo. Aí chega, eu falo, chegou, né? Então já era, já passou. E aí eu vou perdendo o gás e eu deixo de fazer coisas que são extremamente relevantes. Inclusive, um dos pulos do gato aí, que até a gente compartilha o fato de ter tido o pulo do gato, foi entender como a minha personalidade funciona, e aí o Enneagrama é uma das ferramentas, mas um dos principais pontos é com relação à perda de peso ainda, eu percebia que eu comia emocionalmente. Assim, se eu estava feliz eu comia, se eu estava triste eu comia, e eu não parava para pensar, ou para sentir, principalmente, porque pensar eu penso fácil, mas para sentir as minhas emoções. Então, eu tinha um orgulho danado de falar, nossa, eu sou super positiva, eu sou incrível, eu sou muito alegre, minha vida é muito feliz. Só que a vida de ninguém é assim. Então, pra onde ia essa tristeza que eu sentia? E que me fazia desfocar? A partir do momento que aparecia qualquer dificuldade, qualquer tristezinha e tal, eu tirava totalmente o foco daquilo que eu tava pra ir pra outra coisa e não terminava.
E até da acabativa que a gente fala muito. Nunca ia até o final de nada. Para onde ia essa tristeza? Que eu não me admitia sentir. E aí eu fui percebendo que ia para o corpo, para comida, para ansiedade. E aí foi aí que começou a me dar muito, muito peso de ser assim. Porque eu fui percebendo que não é verdade que eu não sentia nada. Não é verdade que eu sou super positiva. Muito pelo contrário. Eu sou assim como qualquer ser humano, eu sinto emoções positivas e emoções negativas. O ponto é que onde eu enfiava essa tristeza, onde eu enfiava essa raiva, onde eu enfiava esse sofrimento. Então, acho que o principal gatilho foi perceber que eu escondia e não vivia. E até um dos pontos que a gente já conversou sobre isso, quando eu comecei a ver quando eu comecei essa jornada aí bem profunda do autoconhecimento, que uma das ferramentas foi Eneagrama, outra ferramenta foi constelação familiar, por exemplo. E eu lembro do terapeuta me perguntando como que aconteceu na sua infância? E você também, em algumas atividades que a gente fazia, como que aconteceu na sua infância? E eu não conseguia simplesmente lembrar. Não consigo lembrar. Vários momentos da minha infância, vários momentos da minha vida foram totalmente deletados. E aí eu percebi que é porque simplesmente começou a ficar difícil, começou a ficar chato, eu mudei o foco. E aí eu deixei de formar uma personalidade, enfim, não sei se é a forma certa de falar, mas deixei de crescer e de me desenvolver em vários pontos, porque eu deixei para debaixo do tapete. Falei, isso não existe, foca em outra coisa, vamos para a próxima, vamos ser felizes. Felicidade acima de qualquer coisa, alegria acima de qualquer coisa. E é meio esquizofrênico, né? Até falo, parece o Coringa, o filme do Coringa, que ele ficava naquela risada maníaca. E depois que eu fui me conhecendo, eu me auto-intitulava e falava, meu, parece Coringa. Eu tô rindo por fora e por dentro eu tô destruída sem perceber. Ô, Nath, e assim, quando você olha para tudo isso, né, esse furor da liberdade, né, de você ter que decidir, ter que pular de galho em galho, ter que sentir que você tem autonomia para decidir o que você quiser, na hora que você quiser, que ninguém pode segurar, que por tanto tempo você chamou de eu. Ah, eu sou assim, né? Eu preciso disso, eu sou assim, eu preciso estar num lugar assim ou assado. Quando você entende que tudo isso está amarrado à sua personalidade, que a sua personalidade está gerando esse senso de urgência, esse senso de liberdade em você, que é tudo padrão de fábrica, condicionado, gerado, que nem passa por você, né? Simplesmente você está reproduzindo uma coisa que está rodando aqui atrás, e você se dá conta que, na verdade, essa é a prisão. Né? Quando você fala assim, ah, eu quero ser bailarina, não prisioneira. Só que quando você se vê numa situação onde talvez você teria que ter autonomia para decidir ficar. Não, agora eu não vou pular de galho em galho. Eu vou ficar. E isso é quase impossível de ser feito. E você passa a acreditar que é porque você quer pular, mas na verdade, se você tentasse mesmo ficar, você ia ver que você não ia conseguir ficar. Essa é a verdadeira prisão. E olha como isso é louco, porque ela vem maquiada de liberdade. Quando na verdade, assim, se você não pode fazer uma escolha diferente dessa, mesmo que seja a escolha de mudar, de inovar, mas se você não pode escolher em algum momento simplesmente fazer a mesma coisa, ficar no mesmo lugar, conter o seu movimento ao invés de você fazer movimentos, você está presa. Essa é a maior prisão. E eu acho muito louco esse ponto que a gente está tocando, né, do foco dentro da sua personalidade, porque engana a gente demais. Você acha que você é a última bolacha do pacote, fazendo, acontecendo, mudando e decidindo e não sei o que, e você não está controlando nada. Porque você não tem autonomia real, é tudo ilusão da sua personalidade, que você é assim, que você vê o mundo assim. A pessoa te olhou assim, já tá querendo me bloquear. Já tá querendo me bloquear, não, tá querendo me tolir. Não, só te olhou, né? Só perguntou que hora você vai chegar. Não quer dizer que tá querendo tirar. Não, aí ó, tá perguntando que hora eu quero chegar. E a gente vai a vida toda vivendo em cima de uma coisa irreal, que é criada pela personalidade porque ela se sente mais segura assim, quando você não vê que essa é a maior prisão que você tá, porque você não consegue fazer nada diferente disso, né? Exatamente isso, assim, eu fui percebendo ao longo do tempo, e aí até falando um pouco sobre a personalidade em si, né,
A gente acha que a gente é a nossa personalidade, foi o que você falou aí, que tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, essa é a minha personalidade, eu funciono só dessa forma, mas não. Ela é só um mecanismo de defesa, também como você falou, e aí no meu caso, na minha personalidade em si, foi uma casca que eu criei para não viver nenhuma coisa desconfortável, nenhum momento desconfortável, nenhuma tarefa desconfortável. E aí, para mim, assim, o que mais foi desafiador, que foi algo que eu parei para pensar e falei, pô, não dá, eu tô sofrendo demais por ser dessa forma, foi a maternidade. Porque até já contei isso para você e para algumas pessoas que estão até aqui na live, mas a maternidade, você não desiste. O filho é seu. O filho é seu para sempre. E aí eu pensei, pô, eu tenho que ter responsabilidade do começo ao fim da minha vida, até formar essa criança para ela ser do mundo e tudo mais, e é 100% responsabilidade minha. E os primeiros 15 dias, principalmente, logo que minha filha nasceu, foram desesperadores, porque eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? Agora eu não vou ter liberdade, eu sou responsável por essa criança, eu não sou responsável nem por mim direito, eu não vou poder mudar, eu não vou poder mudar de ideia, enfim, agora eu tô totalmente presa, que é mais uma vez a questão da prisão, nessa criança. E aí foi passando o tempo e, obviamente, né, mãe tem também uma facilidade, que é o instinto que vem surgindo, geralmente. E aí eu fui percebendo que não era uma prisão, de fato. E quando eu me vi numa situação em que eu não poderia fugir dela, de forma alguma, não era uma opção, que eu percebi que eu consigo ficar. E eu consigo viver. E dá para ser difícil, sim, mas uma situação de total aprendizado. Eu vou crescer com isso. E aí foi a primeira vez que eu me senti capaz de... Não, é uma decisão ficar. É uma decisão terminar as coisas que eu tô fazendo. Também me sinto livre de decidir que eu vou terminar algo, eu vou ficar no emprego que eu tô, eu vou viver o que eu tenho para viver, vou fazer um curso, vou até o final. Eu comecei a perceber isso, me deu uma coragem de que, pô, ficar até o final era sim uma escolha, era um desafio grande para mim, mas que eu era totalmente capaz de fazer isso. E essa questão da prisão que você falou é muito clara, que assim, a partir do momento que essa consciência se abriu, eu comecei a perceber o quanto eu era presa no sentido de, pô, eu não consigo, sei lá, eu quero ser mais produtiva. Eu não consigo ser produtiva porque eu entro numa paranoia que eu preciso ter o cenário perfeito para ser produtiva. Eu preciso ter a agenda da cor tal, o porta-caneta da cor tal, o lápis tal, o caderno e tal. Enquanto eu não tiver esse cenário perfeito, nada vai estar bom. Sempre focando no futuro. E aí, a partir do momento que eu tenho tudo aquilo, aí eu criava uma outra paranoia, de que eu precisava de outra coisa para ser mais perfeita ainda. E aí eu fui percebendo o quanto eu era presa no futuro, e não no hoje. E que no final das contas, pular de galho em galho era uma prisão. Eu me prendia no futuro. E aí, para mim, isso foi o tipo... E inclusive em um dos workshops de Enneagrama que a gente fez, e que aí a gente se depara com pessoas que têm um padrão de fábrica parecidos ou até muitas vezes iguais aos nossos, que você vê que você não está sozinha, você não é a última bolacha do pacote, você não é um ET também, então não é nem tudo de bom, nem tudo de ruim. Tem um monte de gente que faz isso, que viveu o que eu vivo e que deu certo e que sobreviveu. Só que só quando a gente percebe que a gente não é a nossa personalidade, ela não é algo colado na gente, e que a gente tem sim a autonomia de mudá-la, de treiná-la, de tentar sair daquela casca. Então, assim, eu tenho muito uma sensação, eu sou muito visual, né? Até por visualizar tanto o futuro, mas eu me via mesmo dentro de uma casca de ovo, sei lá, batendo de um lado para o outro nessas mudanças, e não saindo e vivendo. Eu batia de um lado para o outro, tipo, não. E aí, a partir do momento que eu saí mesmo, que eu falei, não, eu olho, agora eu consigo olhar a minha vida e falar, pô, eu fico porque eu quero. E é uma decisão também. Então, foi muito revelador perceber que no final das contas eu sou presa desde que eu era criança, e agora eu tô cada vez mais liberta. Isso é muito louco, né? Você tá falando da imagem do ovo e é exatamente isso que eu visualizo, Nath. É como se assim, eu estivesse batendo na casca do ovo, mas para eu não ver que aquilo é o limite da minha personalidade, né, eu invento uma história para mim mesmo que eu não quero mais naquela direção. Que agora eu vou em outra direção. Que é para eu não sentir a dor de bater e falar, puta, tem um limite aqui.
para eu continuar acreditando que os limites são impossíveis, né? São impossíveis não, eles são infinitos. Na hora Não que eu tô existem. batendo na casca do ovo, que ele tá ali, que ele não existe, eu invento uma história para mim mesma e eu falo, é porque eu quero ir na outra direção. E aí eu caminho um tantico, que é o tantico da casca do ovo, para chegar do outro lado. E aí eu falo, é porque eu quero ir para outra direção. Assim eu nunca percebo o quanto eu mesma tô limitada por aquilo que a minha personalidade deixa eu ser. Ela deixa eu ser, ela deixa eu sentir, ela deixa eu pensar. É ela que comanda. E não eu, né? Eu não tô no comando dessas coisas. Ô, Nath, e como que foi pra você colocar em xeque? Porque é isso que nós estamos falando, né? Você, durante a maior parte da sua vida, você acreditou que você era isso, você tinha orgulho de falar que você era isso, né? Tinha um monte de benefício em ser assim, sem a menor dúvida, porque tem mesmo. E aí, num belo momento, você colocou isso em xeque e falar: eu não sou isso. Eu me comportei assim a vida toda porque tem uma personalidade por trás que ela é mais confortável com esse tipo de comportamento. Mas isso não sou eu, apesar de fazer parte de mim. Como é olhar para isso nesse sentido de identidade e ter que redescobrir quem você é? A falta de foco, ela é muito consequência, e aí voltando para o nosso papo inicial, do medo. Eu ainda tenho, e acho que vai me acompanhar por muito tempo, um medo, uma aversão extrema ao sofrimento. Extrema, assim. E aí, eu me coloquei em xeque, a partir do momento que eu comecei a ver que eu perdi a parte da minha vida, né, e que grande parte do que eu sou hoje é consequência de coisas que eu não lembro de ter vivido, e por conta disso eu não conseguiria viver de forma diferente. E aí, quando eu comecei a ver que tinha possibilidade, assim, a partir do momento que eu falei, pô, sofrer, na verdade, assim, sofrer pra mim era sempre uma coisa ruim, e na verdade sofrer é ruim, mas sentir não é ruim. Sentir é importante. É o que vai fazer você, como você falou no começo, estar na zona de conforto não te faz crescer. Crescer é no desconforto. Então, assim, sofrer não é bom, nunca vai ser, nem eu quero isso pra mim, de ficar presa num sofrimento. Porque daí é outro mecanismo de defesa também de outros tipos de personalidade. Mas eu quero sentir, eu quero viver aquilo, eu quero estar no presente. E aí eu me coloquei em xeque quando eu comecei a perceber mesmo que, ao invés de eu controlar minha vida como eu sempre achei, como eu sempre falei, eu controlo, eu mando, eu decido, eu vivo, eu mudo de ideia, eu estava sendo controlada pela minha personalidade e não estava sentindo, não estava vivendo o momento presente. Eu estava sempre focando na historinha bonita que eu criava quando eu batia na casca do ovo. Sempre era focando no futuro, no momento em que tudo ia ser melhor e não vivendo o presente. E no final das contas, sem viver o presente, eu não construo aquele futuro que eu tô olhando. Uhum, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E sempre vai ter uma outra imagem de futuro que vai sobrepor a essa imagem de futuro que tem agora e na hora que você, para onde você foi no final das contas, para a casca do ovo de novo. Para lugar nenhum. O momento em que eu falei não quero mais estar presa na minha personalidade foi quando eu percebi que eu rodava e não saía do lugar. Eu, sim, desenvolvi várias coisas, vivi várias coisas, mas voltava para o mesmo padrão de comportamento inicial em que faltava foco, faltava acabativa, faltava sofrimento, sentimento. Quando eu falar sofrimento é sentimento, porque eu ainda não consigo dissociar o sentir de sofrer. Mas é sentir mesmo. Que louco, né? Porque sentir é sofrido pra você. Olha que louco isso. Eu ainda não consigo dissociar no automático. Racionalmente, sim, mas é a minha personalidade. Vem e fala, não, sentir é sofrer. Não sinta, não sinta. Não sinta, não sinta, não sinta. E muitas pessoas falam, você não sente, coração de gelo, você é Elsa do Frozen. E, pô, nada a ver, eu não sou. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente intensa, eu sinto um monte de coisa. Eu só não transparecia, não me deixava perceber que eu sentia tudo isso. Eu sempre associei o sentir a sofrer e, infelizmente, esse medo me paralisou por muito tempo. E aí, a partir do momento que eu falei, não, eu quero realizar essas coisas que eu olho tanto, foi quando eu comecei a perceber que para realizar essas coisas que eu olho tanto, eu tenho que começar a fazer alguma coisa agora. E aí, para fazer agora, eu tenho que estar aqui, no agora. Então, acho que o momento em que eu realmente me coloquei em xeque e falei, Natália, não dá mais pra você ser assim, foi quando eu falei, eu quero esse futuro bonito aí que eu tô planejando desde sempre. Ou qualquer um desses milhões de futuros maravilhosos que eu planejei desde sempre, mas tem que ter um. Tem que ter um.
senão eu sempre volto para o mesmo lugar. Ô, Nath, e o que você tem feito para ajudar nessa coisa? Assim, eu que te acompanho há muito tempo, eu percebo o quanto você desenvolveu a questão de foco, não tenho a menor dúvida. Eu, olhando tudo isso que você está trazendo, para mim é muito claro o quanto a clareza, o quanto ter a consciência dos seus mecanismos internos foi fundamental para você conseguir negociar com a prisão, né? E como que você ganha flexibilidade, vai ampliando a casca do ovo vai ficando maior, até o ponto que talvez você nem realmente nem perceba que ela está lá, que você consiga andar. O que você pode dizer que você tem feito que ajuda você a se manter no foco, a se manter na acabativa? O que você tem feito? O principal ponto, vai parecer clichê, mas é o autoconhecimento. Enquanto eu não sabia que o meu padrão era esse, não tinha como eu agir contra ele. E aí, de forma prática mesmo, o que eu hoje faço como eu tenho tanto esse foco no futuro, eu agora tento pensar mais em coisas que também não são tão boas e que podem acontecer no futuro. E mesmo que esse futuro seja ainda hoje. Então, eu me planejo mais. E aí, eu tenho atividades que eu sei que fatalmente serão chatas e que fatalmente eu vou ter determinada dificuldade, porque, sei lá, vou ter que ter um embate com alguém que é algo que eu não gosto, porque ou eu destruo a pessoa, porque é uma coisa também que eu tenho do meu padrão de às vezes ser muito agressiva. E eu não quero fazer isso. E aí, no meu padrão inicial, eu me ausentava disso. Tipo, não vou entrar no embate, vou fingir que nada tá acontecendo, vou morrer. Deixar esse assunto morrer. Hoje, por exemplo, se eu tenho algo que eu preciso entrar no embate, eu me preparo. Eu falo, vai ser ruim, vou ter dificuldade, vai ser chato pra caramba, mas eu vou. Eu sei que eu vou tentar fugir em algum momento. É isso. Então, assim, a personalidade, ela você me ensinou isso, é o padrão de fábrica, é o respirar. Eu respiro de forma natural. A minha digestão acontece de forma natural. Eu fujo das dificuldades de forma natural. Para a gente mudar isso, quando a gente quer respirar de forma mais calma, a gente conscientemente fala, preciso respirar, meditar. Deixa eu me concentrar no movimento que está acontecendo. Exato. Então agora eu me concentro no que eu tenho para fazer de ruim antes. Eu tô tentando usar os mecanismos da minha personalidade ao meu favor, no sentido de, já que eu vou viver no futuro mesmo, o futuro vai ser assim, ruim. Tudo de ruim que pode acontecer nessa situação que eu sei que é difícil de enfrentar. Tudo de ruim é isso? Então, beleza. Então, a hora que começar a apertar, eu sei que eu vou até o final. Então, eu tenho uma tarefa para fazer que eu preciso ficar sentada e fazendo e concentrada, e uma tarefa que demanda, sei lá, fazer conta, que não é algo que eu gosto de fazer. Eu sei que eu vou ter que fazer ela até o final. E aí eu já me programo no sentido de eu vou sentar no dia tal, eu vou fazer isso até o final, e a hora que começar a ficar difícil, eu vou beber uma água, mas eu vou voltar. Eu não vou fugir, eu não vou desligar o computador, eu não vou atender um telefone, eu não vou entrar no Instagram. Eu tenho consciência de que eu vou fazer isso. E aí, a partir do momento que eu tô no meio ali da tarefa, eu começo a falar, tá chato, eu falo, Natália, você não é mais essa pessoa, você vai conseguir. E para muita gente que é mais executor, parece que eu tô falando grego. É óbvio, né? Pega, precisa fazer, tá ficando chato, vai fazer do mesmo jeito. Eu sigo muitas blogueiras aí de autoconhecimento, e eu lembro de uma delas dando dica, falando assim, é só ser prático, você tá com problema, tira da frente. Eu falei, prático pra você que é motor, que é executor, que é fácil fazer. E quando você tá preso dentro da sua própria cabeça? Não tem nada Nath, de fácil. isso aí é sensacional. Eu vou fazer uma live nas próximas semanas aí, falando sobre frases feitas de Facebook. Essas frases que o povo adora compartilhar como grandes lições de vida, que eu não tenho a menor dúvida que foi escrita por uma pessoa que tem exatamente aquele tipo de personalidade. Então ela olha, ela se engrandece, tipo assim, liberdade é tudo. Foi um Sete que escreveu a frase. E aí todo mundo fala assim, é isso, e compartilha. É tudo o quê? Né? O que é esse tudo? Ou o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o errado sempre será o errado. Quem? Pra quem, cara pálida, né? E é isso, assim, as pessoas elas vêm com receita pronta e tá todo mundo esperando uma receita pronta, uma dica matadora, 5 dicas matadoras pra você, blá blá blá. Quando na verdade só existe um caminho, que é você entender como você funciona. Você faz a dica, você monta a estratégia. Você fala assim, eu já saquei o jogo aqui, gata.
né? Conversa com a pessoa, já saquei o jogo contigo aqui, gata. Eu vou ganhar dessa vez. Você desculpa, eu entendo você, entendo que você tá aqui para me ajudar, que você foi útil por muito tempo, necessária por muito tempo, mas eu já sou mais grandinha. Agora eu quero tomar algumas decisões que são um pouco diferentes de você. E aí essa negociação que você está falando, que é falar, Natália, é você conversando com a tua personalidade. Isso é genial, Nath. Por que isso é genial? Porque é isso que faz a diferença para qualquer habilidade que você quiser desenvolver, para qualquer uma. Qualquer dificuldade que você tiver. Quer pegar um livro com 5 dicas práticas? Pega. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque 5 dicas práticas foram escritas por uma pessoa que para ela funciona. Aquelas 5 dicas práticas. E não necessariamente vai funcionar para você. É completamente diferente. E falando nisso, a gente tem outras dificuldades com foco. A Nath é aluna da nossa formação profissional em Enneagrama, então eu já vou abusar dela aqui e já vou tomar uma lição chamada oral dela. Ai, meu Deus. A gente está falando de uma dificuldade de foco, né? Vamos pensar assim, numa nuance que está relacionada a um tipo de personalidade. Só que, gente, não adianta. Outro erro, tá? Outro erro crítico fatal. Ah, então todo mundo que tem problema de foco é igual a Natália. Mentira! Não tem nada a ver. Várias pessoas têm problema com foco. Os motivos são os mais variados possíveis. E as saídas e as estratégias também são as mais variadas possíveis. Por isso que cada um tem que conhecer a sua personalidade, entender os seus próprios mecanismos, para aí sim entender qual que é a sua caminhada. Então, dá exemplos de outros problemas que tem com foco em outras estruturas de personalidade, Nath. Isso que você falou é muito bom, Ale, até pegando o gancho das frases do Instagram, é muito isso, assim, quando a gente fala como se fosse uma verdade absoluta algo, a gente não está falando de autoconhecimento, a gente está falando de treinamento, de, sei lá, dose de endorfina, mas autoconhecimento não é. Quem vai mover mesmo a si mesmo é o autoconhecimento. E é o que você falou, só eu consigo falar sobre a minha própria personalidade. É óbvio que a gente sempre pega algum direcionamento, alguma ferramenta, algum mecanismo, mas autoconhecimento sou eu mesma. E só, não tem como nenhuma outra pessoa fazer isso por mim. Mas o que muda com relação ao foco é a motivação, que é o que você falou. Existem tipos de personalidade, por exemplo, que são totalmente desfocadas, não porque tem medo da realidade como ela é, mas porque realmente não vivem na realidade, porque a realidade é muito sofrida. Tem tipos de personalidade, por exemplo, que tem foco, desde que o foco não seja em si mesmo. Então, tem tipos de personalidade que faz de tudo pelo grupo, faz de tudo para manter um consenso, tem um foco incrível em executar tudo pelo grupo, mas quando é execução para si próprio, não consegue. E por quê? Porque isso suga energia, porque é muito difícil, porque da mesma forma que eu fujo do medo, fujo do sofrimento, tenho medo do sofrimento, essa pessoa tem medo de se encarar, medo de se conhecer, enfim, de enfrentar outros tipos de dificuldade que ela tem. Então, assim, no final das contas, todos os tipos de personalidade têm alguma dificuldade com o foco ou com a acabativa, mas não necessariamente de fugir. Às vezes é um foco único, que tá ali, ó, tipo, só foca naquilo. E aí deixa... Tá falando de mim? Oi? Né? Obrigada. Obrigada pela referência. É isso aí. Deixa de olhar o entorno. Você, por exemplo, ou você no padrão de fábrica, não você hoje, exatamente. Né? É uma pessoa evoluída. Você no padrão de fábrica só tem esse foco, só tem essa verdade. Então, assim, isso também é um problema de foco. A gente acha que o problema de foco é só desfocar, que é o meu caso, que daí tem todas as possibilidades. Não, às vezes você só vê uma possibilidade, você se blinda de viver 1 milhão de outras coisas que fariam você crescer. Você vê uma verdade, uma realidade como se fosse uma verdade única, um lado só. Você, eu tô falando, mas as pessoas que têm esse tipo de padrão. Então, assim, foco ou acabativo, enfim, é um problema para vários tipos de personalidade, a motivação é que é diferente, né? Então, acho que... Exatamente. Todo mundo sempre vai se encaixar e vai falar, pô, como que eu faço para ter foco, esperando mesmo essa 5 dicas. As 5 dicas. Me siga arrasta para cima e arrasta para cima, eu vou te dar 5. Isso. Vai ser mais um material que você vai ler
não vai dar em nada. Se for Nath, eu totalmente acho. diferente da sua personalidade, não vai dar em nada. Nós estamos, acho que daqui a pouco o Insta vai falar adeus. Então, já, deixa eu começar a me despedir. Eu amei, muito obrigada. E, gente, deixa eu contar para vocês que quero a ajuda de todo mundo, tá? A gente vai fazer um webinar exatamente desse tema no dia 4 de março, falando sobre, explicando personalidade. Que é isso que a Nath está falando, que eu estou falando, o quanto você entender que existe uma estrutura que não é você, que você chama de eu, e entender o quanto isso influencia a sua vida, já é um passo gigantesco para que você consiga, pelo menos, ir pegando os sinaizinhos e fazer alguma coisa a respeito. Você tem um pouco mais de chance de, quando entrar numa situação, não entrar assim, ó, e achando que você está vendo tudo. Então vai ser no dia 4 de março, 8 horas. Na nossa bio tem o link, é só entrar lá para fazer a inscrição, é gratuito. Então eu quero pedir duas coisas. Primeiro, convidar todo mundo, vocês são super convidados para ir. E segundo, chama todo mundo. Quanto mais gente a gente conseguir dividir essa informação, melhor, gente. A gente está falando de psicologia, a gente está falando de uma ciência que existe aí há tantos e tantos anos e que a gente precisa tornar isso mais acessível para as pessoas, porque tem coisa que é só você entender como é, né? Assim como a gente estudou tanto outros mecanismos aí, tem tanta informação a respeito, esse ainda é um mundo que é muito desconhecido e muito distante das pessoas. Eu acho que até isso causa um pouco de medo, né? Mas quando você entende cientificamente o que a gente está falando, o que está acontecendo por trás de você, e que é normal, acontece com você e com qualquer outra pessoa, com todo mundo, né? Ainda bem, porque nós somos seres humanos, somos assim, a gente começa a ganhar mais chance, né, de fazer outras coisas diferentes. Então, convida todo mundo. Quem quiser pode mandar eu quero aqui, que a gente manda o link para ficar mais fácil para vocês aqui pelo direct. Mas está na nossa bio ali, é só entrar e fazer a inscrição. Vai ser pelo Zoom, então as inscrições são limitadas por conta da quantidade de pessoas. E eu espero todo mundo lá, quero ver todo mundo junto. Inclusive você, dona Natália. Ah, eu tô em Quero todas, né? quero ver você lá, todo mundo junto. E me conta, vai, agora a gente bate papo até cair, porque eu já agradeci muito, muito, muito obrigada. Eu quero saber como foi pra você, conta. Como foi a sua Olha, estreia? eu tô em casa. No começo tava tensa, sim, mas eu tô em casa, eu tô batendo papo entre amigos aqui, falando um pouco sobre mim. Eu já gosto de falar sobre mim, né? Eu sou um pouco autocentrada. Então foi bem menos dolorido do que eu imaginava. Acho que você deu um incentivo aí pra minha carreira de blogueira que tá em stand-by. Você está pronta para outra? Essa é a pergunta. Totalmente. Bora agora. Tô totalmente pronta. E ó, na segunda-feira tem live na segunda-feira onde a gente vai falar sobre procrastinação, que é uma outra armadilha da personalidade, que muitas personalidades, ou se não todas elas, se amarram de alguma maneira a esse problema por motivos diferentes, e que quando a gente entende, fica muito mais fácil. E você sabe quem que vai estar segunda-feira comigo falando sobre isso? Eu não sei, mas eu tenho Você, chutes. você tem chutes. Acabou de mandar mensagem pra gente aqui com palminhas e coraçõezinhos. Ai, não vi. Meu Deus, perdi. Joyce! Eu Joyce! ia Você ia falar falar Joyce. Joyce. Ia, Gente, juro. não percam que essa gatíssima Joyce que está aqui com a gente vai falar tudo sobre essa outra armadilha e como que a gente consegue, né, ajustar aí para conseguir ter mais liberdade com tudo. Ó, Nath, já dá meu um amor, spoiler sobre Joyce, hein? Joyce é Fê, poética, ela fala as coisas muito bonitas, eu acho incrível. gente, eu E tô um outro começando ponto, a, eu tô da- começando a estudar para falar com a Joyce. exatamente. E Pra outro ponto estudar da poesia. personalidade, que eu falei sobre foco, é que a personalidade às vezes é uma armadura de que não foca em si mesmo. Joyce pode falar melhor do que eu. Arrastem pra cima e falem com Joyce. Arrasta pra cima, fale com o Joyce para vocês entenderem esse outro ponto. Eu tô achando o máximo, eu não sei se o Instagram mudou a regra dele, porque eu fiquei um tempo afastada, né, minha amiga? Então já deu 1 hora e tantinho e estamos aqui ainda. Então não sei. Deixa eu aproveitar para falar, então, você falou isso, eu me lembrei. Algumas perguntinhas que a gente recebeu pela caixinha de inbox, né? Uma pessoa perguntou assim, eu vou perguntar para você e você responde, tá, Nath? Ai, Uma meu pessoa Deus. perguntou assim, é possível mesmo ter foco? Deve ser, assim. Existem pessoas que têm foco, né? Agora, eu falar que pra mim é possível ter foco, pra algumas coisas, assim, ainda não sou
Não vou falar que pra você é possível ter foco, porque eu não vivi, então não vou falar se eu não vivi. Mas é possível se desenvolver muito a caminho do foco. Acho que isso é possível, sem dúvida. E assim, aí eu vou responder da minha parte. Cara, é possível ter foco, a ponto da sua vida ser um pé no saco, de tanto foco você tem. E aí você olha, você fala assim, caramba, é robotizado, é bater na casca do ovo e ao contrário falar, bati na casca do ovo mesmo. Esse é o meu limite. E aí você volta, e aí você vai, e ali você volta lá agir falando que eu tenho muito foco. Então, sim, e não quer dizer que não exista problema nisso. Não quer dizer que não tem uma prisão e uma amarra justamente nisso, porque a gente fala muito do problema da falta de foco. O excesso de foco também traz as suas dores e seus problemas. A Palavra-chave outra é coisa, equilíbrio, né? a outra coisa que a gente recebeu foi sobre emagrecimento. Você falou, né? Uma pessoa falando que que sente que nessa área vai muito. Tem muita autossabotagem para ela, que ela tá focando e aí ela se sabota nessa área. Você comentou a mesma coisa, né, Nath? É porque é difícil, né? Não tem, assim, eu não consigo ver nada de legal no caminho em que a gente percorre até chegar no objetivo final. Como é longo esse caminho, não é algo que eu durmo e acordo magra. Não tem, não existe essa possibilidade. Então é um caminho muito longo. Ao longo do caminho você vai se perdendo, vai ficando difícil mesmo. Você vai enfrentando várias dificuldades e tal. Então, assim, um dos meus desafios master é manter esse foco até no meu caminho de desenvolvimento. É a meta que eu coloco para mim mesmo, no sentido de pequenas metas, e acho que esse é um bom caminho aí para quem sofre junto comigo desse mal. Pequenas metas que a gente consiga ver o resultado, consiga falar, pô, nesse final, em uma semana eu quero, sei lá, perder 500 gramas. Sei lá, tô chutando. Nem sei se é gramas que fala. 500, sei lá. Desculpa, 500. Obrigada. Não ia Obrigada, aguentar. Essa não ia conseguir, Nath. Foi mais forte do que eu. De vez em quando 500 dá. gramas é plantada, né? Pelo amor de Deus. Vou catar 500 gramas de chão. E aí, no final daquela semana, você consegue realizar isso se você mantiver, obviamente, o seu foco fácil. E aí, uma semana você fez ali uma realização check. Aí isso vai te motivando. Agora, no meu padrão de comportamento, que normalmente eu foco lá no futuro, só no objetivo final, depois que eu tiver perdido 800 quilos, aí fica muito difícil se manter ao longo do caminho. Então agora, Natália, no aprendizado, tem focado em pequenas metas ao longo do caminho, que daí eu vou me recompensando e ficando feliz. Ó, eu vou falar pra você, já tinha comentado isso contigo, né? Tem uma live aí, outra, além das frases feitas de Facebook, tem uma outra para sair que muita gente me pede, que é como eu emagreci 40 quilos e eu não tenho a menor dúvida que foi totalmente apoiado no autoconhecimento. Porque eu já tinha tentado fazer isso, já não foi a primeira vez, tá? Pra vocês saberem, eu tenho um histórico, né, de perda de peso ao longo da vida. Quando eu tinha 14 anos, eu perdi 26 quilos com 14 anos. Depois eu engordei tudo de novo. Aliás, tudo de novo e mais um caminhão em cima disso. Né? E aí, em 2017, eu consegui perder, não deu 40, tipo, tem que falar a verdade, né? 38 quilos, né, de fevereiro a dezembro. E tudo isso foi com muito olhar para como eu funciono, para encontrar um caminho que fizesse sentido para como a minha personalidade funciona, no sentido de eu confortar algumas coisas e desconfortar outras. Porque se você acha que você vai achar um caminho que só vai ser confortável, pipoca, Netflix e controle remoto na mão e cobertinha, nunca emagreceu ninguém. Só que também se você se joga num mundo onde é tudo muito desconfortável para você, é muito insuportável e você não caminha. Então, quando você entende isso, você começa a traçar uma estratégia, porque além do plano nutricional, do exercício, que tudo isso, gente, eu vou falar para vocês, não tem mágica. Não acreditem em outras coisas. É alimentação, é exercício físico, é tudo isso que vocês já sabem. Qual é a diferença para fazer funcionar? É você fazer isso funcionar para você. E aí só tem um jeito de você fazer isso funcionar para você. É através do autoconhecimento. É aí que você fala. É a mesma coisa que você falou, Nath. Vou baixar 5 dicas infalíveis, de qualquer coisa que seja. Pode ser muito bom se você adaptar isso para você. Você fala assim, puxa, olha só isso aqui que a pessoa está me falando, eu nunca pensei a esse respeito.
Agora, como que eu adapto isso ao meu dia a dia, né? A minha personalidade, como que eu faço isso funcionar? Isso é usar o autoconhecimento para você crescer, né? Agora, baixar 5 dicas achando que vai ter algum milagre, ou achar que você vai emagrecer com 5 dicas infalíveis de comer pizza toda quinta-feira, eu vou dizer uma coisa para você, né? É isso que todo mundo busca, não é isso que acontece. Então, eu vou fazer uma live especial sobre isso também. E a última também que falaram foi a questão do foco, 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 foco para fazer as coisas para os outros. E aí, quando eu tenho que fazer coisas, a pessoa usou assim, quando eu tenho que fazer coisas importantes, parece que eu não tenho foco. Ou seja, eu desvio o foco com coisas para os outros ou pequenas coisas. E aí, quando é para mim ou é importante, né, não tem mais. Acho que essa a gente vai deixar para Joyce contar como é. Pode Melhor. ser? Pode ser. O Nath, então tá bom, meu amor. Muito obrigada. Gente, ó, beijos pra vocês. Se inscrevam pro webinar, vai ser muito legal. Nossa, eu tô tão feliz de poder falar desse tema, você não tem noção, assim, acho que volta muito a origens que são muito importantes pra mim. E o quanto ficou tão claro, sabe, esse caminho da gente poder aproximar as pessoas, delas simplesmente entenderem o que acontece com elas. Porque no final das contas, todo o feedback que eu recebo das pessoas que fizeram um curso, 10 cursos, 25 cursos, cara, na hora que eu entendi que tinha uma personalidade por trás, mudou tudo. Então, como as pessoas podem só olhar para isso e já ter uma possibilidade de caminho tão diferente, né? Então, eu tô super feliz nessa trajetória que a gente está pegando. Muito obrigada, gente. O webinar dia 4, o link está na nossa bio. Se quiser mandar mensagem aqui no direct, a gente manda o link para vocês para ficar fácil também. E segunda-feira, não pode perder a live com a Joyce. Eu não vou perder. Então, que ninguém perca. Nath, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê provavelmente amanhã? A gente se vê o tempo todo, provavelmente amanhã. Beijo, gente. Beijo, obrigada.